O propósito do Espírito Santo na vida de uma pessoa não é engrandecer a pessoa, mas estabelecer o reino de Deus na terra através do testemunho dessa pessoa. Olá, querido, bom dia! Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Fé e Finanças. Nesta quinta-feira, nós estamos dando sequência aqui ao tema que trabalhamos durante a semana, e não serás envergonhado. A base desta mensagem está no livro de Joel, onde nós temos compartilhado a respeito. Na semana anterior falamos sobre não perder os sentidos espirituais. Falamos do capítulo 1 do livro de Joel, e no capítulo 2 nós falamos durante essa semana a respeito da promessa de Deus para aqueles que se convertem ao Senhor, para aqueles que não perdem os sentidos espirituais. O povo de Deus não pode perder os sentidos espirituais, porque senão vai viver um período, de opressão, de sofrimento, e muitas vezes com a permissão de Deus para que se volte para Ele. Porque o propósito na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é do ser humano ter um relacionamento contínuo com Deus. Deus não quer que ninguém se perca. Deus, ele quer ver os seus filhos próximos. Por isso, muitas situações acontecem na vida para que possamos acordar, despertar e viver as promessas que o Pai tem para os seus filhos. É como um exemplo que nós vemos na parábola do filho pródigo. O pai esperando o retorno do filho, que decidiu seguir a sua própria vida, viver do seu jeito, mas que todas as situações fizeram com que ele se voltasse, caísse em si e voltasse para próximo do pai. Eu imagino que Deus, da mesma maneira, deixou o seu livro, e o seu livro de Gênesis a Apocalipse, ele fala a respeito desse relacionamento. Deus não criou o ser humano sem propósito. Deus não enviou o seu Filho aqui a esse mundo para pagar um preço para nos garantir a vida eterna, para nos levar para o céu, para morarmos com Deus eternamente. Não foi por acaso. E enquanto estamos aqui nessa terra, é a mesma coisa. Aqui é para vivermos aqui o reino de Deus, é viver na terra um pedaço do céu. É aqui nos prepararmos para um dia passarmos a eternidade com o Pai. Como é que uma pessoa quer passar a eternidade com o Pai se não aprende nesta terra a viver uma vida de comunhão e relacionamento com o Pai? Por isso, nesta semana que estamos falando sobre não ser envergonhados, ontem ainda eu falei a respeito do Espírito de Deus que nos ensina todas essas coisas. E que existe uma maneira simples de você viver uma vida cheia do Espírito Santo, salmodiando, cantando, adorando, sendo grato a Deus, se sujeitando aos outros, ou seja, sabendo que sempre você vai ter algo para aprender com os outros. E hoje eu quero deixar o que está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8, onde diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Existe uma promessa de Deus. No livro de Joel, capítulo 2, o profeta profetizou a respeito deste tempo, deste acontecimento. E Jesus, antes de voltar para o Pai, falou para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo é derramado na terra. Como eu mencionei ontem, é a presença de Deus em nós. E como no texto que eu citei aqui durante essa semana, nós não fomos chamados para ser escravos, mas sim para viver como filhos aqui nessa terra. Mas o Espírito de Deus na vida de uma pessoa não é para autopromoção, não é para que a pessoa se promova, se engrandeça porque ela tem o Espírito de Deus. Muito pelo contrário. O Espírito Santo, ele nos faz entender o nosso lugar neste mundo. Nós entendemos o quão falhos e limitados nós somos sem a presença dele. Ele faz com que olhemos para nós mesmos e possamos cair em si, assim como o filho pródigo, que sem o Pai nós não somos nada. E quando ele vem na nossa vida, ele vem com esse propósito de sermos testemunhas do Pai, testemunhas do reino,
do Evangelho, daquilo que Cristo fez, da sua vida, do seu ministério, da sua obra. O Espírito Santo vem na vida de uma pessoa primeiro para transformar a vida dela, para que ela receba as boas novas, para que ela aceite as boas novas e para que ela pratique as boas novas. E da mesma maneira que ela foi reconciliada com o Pai, ela possa reconciliar outras pessoas com o Pai também. O mundo hoje, se nós olharmos de maneira geral, as pessoas estão perdidas, distantes do Pai, pessoas carentes emocionalmente, pessoas sofrendo em todos os sentidos, vivendo uma vida, totalmente presa muitas vezes a crenças limitantes, a costumes, a tradições, a um sistema religioso de opressão, a um sistema muitas vezes político, governamental, onde as pessoas não têm liberdade para viver uma vida com paz, com alegria, com amor, não conseguem mais sonhar, não conseguem ter esperança, estão cativas ou emocionalmente, mentalmente. Mas não é esse o propósito da palavra de Deus. Não foi por isso que Jesus morreu. Ele pagou um preço e a Bíblia diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não pode aceitar viver uma vida como escravo nessa terra. Por isso que o Espírito Santo, quando ele vem na vida de uma pessoa, ele transforma a vida desta pessoa. Quando Jesus disse para os discípulos: fiquem aqui até que vocês recebam poder, porque não adiantaria eles saírem na força do braço deles, não adiantaria eles saírem apenas com os seus dons e talentos naturais, tentar convencer o mundo das boas novas, porque quem faz isso é só o Espírito Santo, é obra de Deus, não é obra humana. Não é por força nem por violência, é somente pelo Espírito de Deus. Nós não mudamos ninguém. Quem muda as pessoas, quem nos muda, quem nos convence é o Espírito de Deus. O que nós precisamos fazer para dar um bom testemunho, para estabelecermos o reino de Deus aonde quer que estejamos, é sermos revestidos de poder, revestidos do Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo, porque assim nós viveremos uma vida diferente. Porque as pessoas, quando olharem para nós, elas vão ver Cristo em nós, elas vão ver a diferença na nossa vida. Assim nós vamos dar um bom testemunho. A pergunta que eu faço para terminar o programa de hoje: como está o teu relacionamento com o Espírito de Deus? Porque se você não quer ser envergonhado nesta vida, não quer viver uma vida de humilhação, de tristeza, de lamento, de sofrimento, quer viver uma vida que glorifica a Deus, seja cheio do Espírito Santo. E é essa a minha oração por você nesse momento. Meu Deus e meu Pai, eu coloco a vida dos teus filhos que nos acompanham aqui nessa transmissão, nesse programa. De dia a dia, estamos compartilhando um pouquinho da sua palavra. Aonde quer que ele esteja, enche-o do teu Espírito Santo, da tua presença. Reveste ele de poder e de autoridade para que ele ou ela possam viver uma vida plena nesta terra, Pai, para que possam verdadeiramente testemunhar do reino, ser transformado, como diz a tua palavra, de fé em fé e de glória em glória, e que as pessoas possam ver esse bom testemunho, e assim como a igreja de Atos fez a diferença no mundo todo naquela época, nós possamos verdadeiramente fazer a diferença aonde quer que estejamos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, querido, por esse momento, pela tua audiência, por você ter acompanhado esse programa até aqui. Se foi bênção para você, não deixe de compartilhar com mais alguém. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para que a própria plataforma possa ampliar essa divulgação, mandando para outras pessoas. Eu te agradeço por você estar aqui e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tenha um ótimo dia e até amanhã, se Deus nos permitir.